Olha eu aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor para vocês, ainda continuando, estudando a palavra em Daniel, né? Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal, tá? Mandem para os amigos, quanto mais a gente divulgar este canal, mais vidas serão alcançadas, amém? Então nós estamos estudando Daniel. No último vídeo a gente falou da loucura de Nabucodonosor, né? Da mão do Senhor veio sobre Nabucodonosor por conta da sua soberba. Aprendemos sobre tomarmos cuidado com a soberba e o orgulho do nosso coração, para que não venham maldições, né? E a mão do Senhor pesada sobre a nossa vida. Amém? E vamos dar continuidade. Após passados essas coisas, já o reino já havia passado Nabucodonosor, né? E aí o reino já estava com seu filho, que chama Belsazar, parecido com Beltesazar, né? É parecido, mas não é. O rei Belsazar, lá no capítulo 5, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram trazidos da casa. Beberam neles o rei e todas as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos seus deuses, que eram de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem que escreviam defronte ao candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse todos os caldeus, feiticeiros, encantadores. Falou ao rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram os sábios, os reis do reino, mas não puderam interpretar as escrituras. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há um homem no reino que tem o espírito dos deuses. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores e dos caldeus, porquanto espírito excelente havia nele. E acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama ele, pois, Daniel, e ele te dará a interpretação. Então Daniel foi à presença do rei, falou o rei: és tu aquele cativo? Ele se apresentou e disse que era, e aí ele leu tudo aquilo que estava na parede e interpretou. Aqui, no verso 18, Daniel responde, né? 17, Daniel responde. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia eu lerei ao rei a escrita que lhe farei, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo Deus, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, por vossas nações, povos, nações, homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Ele matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se alegrou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais, e sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, quem domina sobre os reinos dos homens, a quem quer constituir sobre ele.
Tu, Belsazar, que és meu filho, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele para ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, destes louvores ao Deus de prata, de ouro, de bronze, madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem de nada. Mas o Deus cuja mão está sobre a tua vida, e todos os caminhos, a ele tu não glorificastes. Vamos ficar aqui. Já está acabando, eu termino aqui. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria ao seu rei, a seu terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Olha, mais outras revelações proféticas. Eita, que esse povo desse reino era duro, de soberba. A soberba e o orgulho tomava conta desse povo. Passado o reinado de Nabucodonosor, seu filho estava reinando, em seu lugar. Quando aconteceu essas coisas, ele trouxe todos os utensílios sagrados da casa de Deus, trazido, de Jerusalém, juntamente com o povo cativo. Eles trouxeram as coisas, os utensílios da casa de Deus. E esse homem sabia exatamente que utensílios eram aqueles, que coisas eram aquelas sagradas. Ele sabia exatamente que era consagrado consagrado ao Deus de Israel. Mas ele fez propositalmente, pegou tudo, usou, bebeu vinho nas taças, nas coisas de ouro, ele usou tudo. Com os seus grandes, as suas mulheres, concubinas, fizeram a festa, usando os utensílios sagrados da casa de Deus. Por conta disso, a mão dos deuses apareceu e escreveu na parede. Daniel veio, interpretou e explicou para ele exatamente: olha, foi dado a teu pai riquezas, isso tudo, mas a soberba dele, por conta da soberba dele, Deus tirou tudo e passou a outro. Aí Daniel resume o que aconteceu com ele naquele tempo dos 7 tempos. Ele conta para ele o que aconteceu. Relembra, porque ele sabe, ele só relembra o que Deus fez. E agora o que Deus estaria fazendo na vida dele por conta dessa afronta ao Deus de Israel. Uma afronta muito grande. Uma falta de reverência, falta de respeito. E muitas outros pecados que eles cometeram fazendo isso, pegando as coisas da casa do Senhor. Aí ele continua a dizer, a interpretar a fala que tinha na parede. Que ele diz que o reino será tirado dele. Pesado fostes na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aí ele diz que, a palavra diz aqui, já finalizando esse capítulo 5, Daniel foi exaltado, mesmo Daniel dizendo que não quero presente, não quero nada disso, mas o rei mesmo assim exaltou quando ele interpretou, ele exaltou ele, disse que ele era o terceiro do seu reino, e o reinado dele foi passado aos medos e aos persas. Nesse momento a Pérsia, e os medos, o rei Dário invadiu, ele morreu, ele matou esse Belsazar e ele tomou o trono de Belsazar, o trono da linhagem do rei Nabucodonosor foi tomado, foi tirado dele, aqui nesse momento, no verso 5, pelos persas e os medos. Então, quantas vezes, por conta da nossa desobediência, da nossa falta de respeito com as coisas do Senhor, com os servos do Senhor, com a obra do Senhor, a bênção, os reinos, é tirado das nossas mãos. As coisas são tiradas das nossas mãos, entregada a outro. Às vezes está no ponto, preparado para abençoar, mas
por conta da nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso pecado, da nossa falta de reverência com as coisas do Senhor, ele é tirado de nós. A bênção é tirada das nossas mãos e dada ao trem. Quantas vezes nós estamos perdendo bênçãos do Senhor por conta de nós não nos posicionarmos, né? Por conta de não reverenciarmos, por conta de não obedecermos a palavra do Senhor e as coisas do Senhor. Fazendo pouco caso das coisas do Senhor. Desonrando com o nosso agir, falar, vestir. Desonrando o nome do Senhor. Quantas vezes? E a bênção é tirada de nós. Além de ser tirada, nós somos amaldiçoados, nós somos, a palavra do Senhor vem forte em relação a isso, e Ele é um Deus justo, Ele é um Pai justo, né? Então que nós possamos aprender com esta palavra, entender o que o Senhor está querendo dizer para cada um de nós. O orgulho, a soberba, a falta de compromisso, a falta de zelo com as coisas do Senhor, né? A desonra, o envergonhar do Evangelho, tudo isso nos faz perder a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Nós possamos ficar atentos. O que o Senhor tem preparado para nós é muito grande. É nós mesmos, cada um de nós, que vacilamos e deixamos ela passar para outro. Nós possamos aprender com esta palavra. As coisas do Senhor são sagradas. A palavra do Senhor é sagrada. A casa do Senhor e as coisas que tem lá são sagradas, consagradas ao Senhor. A minha vida, o meu corpo, né? A minha casa é sagrado, consagrada ao Senhor. O Senhor mora aqui. Então aqui tem que estar limpo, tem que estar organizado, alinhado com as coisas de Deus. Não pode estar desalinhado, desordenado, fora da ordem. Aqui não é bagunça, não pode ser bagunça. De todo jeito. Nossa vida não pode ser de todo jeito e de qualquer jeito. Nós possamos aprender com essa palavra. Amém?